Então, boa noite a todas, muito bem-vindas. Tem algumas pessoas aqui que é a primeira vez que está participando da aula comigo, que ainda não me conhece, então vou me apresentar rapidinho, tá? Eu sou a Priscila, sou fisioterapeuta, trabalho na parte da fisioterapia dermatofuncional, da estética há 15 anos, né? Desde quando eu me formei, eu tô nessa área. Então, além do atendimento clínico, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Então, eu faço o atendimento clínico, supervisiono o atendimento dessa equipe. Eu tenho as minhas alunas queridas, né, que estão aí, que eu também dou todo o suporte sempre que precisa. Sou muito presente, né? Então, todo mundo que faz curso comigo pode falar, né, que eu sou presente, eu respondo todas as perguntas, né, eu faço questão de ajudar o máximo que eu posso, entender o caso, enfim. Então, eu dou aula na Fisionet, em cursos de capacitação, eu criei o Drenacrio, então tem as mentorias semanais do Drenacrio, então eu tenho contato diário com várias profissionais, né? Além de todos os casos da minha clínica. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque além desses meus 15 anos de experiência, eu somo a experiência de cada uma de vocês. Né? Então, toda dúvida que vocês me passam, tudo que vocês me perguntam, todo encontro que a gente faz, toda aula que a gente faz, é um aprendizado para mim também. Então, eu acumulo a minha experiência com a experiência de vocês. Então, o ano passado, né, com a pandemia, diminuiu muito os cursos presenciais. Eu fiquei bem voltada no online, mas ainda assim não era a mesma coisa. E aí, pensando em ajudar as alunas que eu era mais próxima, eu comecei a fazer essas aulas até com o intuito bem motivacional mesmo, né? Porque eu percebia que as profissionais estavam muito desmotivadas, muito preocupadas, e de fato não existia, né? Não existia tantos motivos para se preocupar, né? Porque tudo deu certo no fim, e a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas eu criei essa ideia das aulas e foi muito bacana. E até hoje, né? Já fazia um tempo que a gente não tinha essas aulas, e até hoje eu recebia mensagens no WhatsApp de pessoas querendo se inscrever para a aula. Então, agora eu me organizei para a gente conseguir fazer novamente uma sequência, pretendo continuar sempre. E não estou mais dando conta de fazer a inscrição sozinha no WhatsApp, né? Hoje quase que teve pessoas que ficaram sem participar, sem receber o link, porque eu não tive tempo, né? Porque sou eu mesma aqui que converso com vocês no WhatsApp, que mando os links, tudo. Então, eu criei aquele link de inscrição, tá? Que eu mandei para vocês e para vocês participarem do grupo do WhatsApp. Então, divulguem esse link para as amigas de vocês, para quem vocês conhecem, que também se identifica com a forma que a gente trabalha e que vocês acham que gostaria de participar das aulas, tá? Pode divulgar aquele link e convidar as pessoas para participar com a gente, né? Que vai ficar toda segunda, às 9h30 da noite, até o dia 7 de junho, tá? E lá no grupo eu vou compartilhar a aula gravada, vou compartilhar o resumo do que a gente falou aqui, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre os segredos para ter sucesso na área da estética, né? Então, quais segredos você precisa saber? Vou compartilhar aqui com vocês alguns segredos para ter sucesso. A gente sabe que a área da estética é uma área muito atrativa, porém existem muitas dificuldades que só quem está na área sabe, né, quais são essas dificuldades. Então, antes de mais nada, vou pedir para vocês, né? Quem aí tiver deitada no sofá,
já senta, pega um papel, pega uma caneta, né? Fica presente para vocês conseguirem absorver tudo o que eu vou falar, né? E a grande sacada não é absorver só o que eu vou falar, né? É uma oportunidade de ter insights, né? Então, de vocês terem ideias, de vocês pensarem em alguma coisa para colocar no negócio de vocês, né? Então, eu falo sempre, né? Quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro, e isso é muito verdade, e isso se aplica muito na nossa realidade, né? Porque a gente trabalha muito, né? Então, a gente trabalha até 8 horas da noite, começa cedo, às vezes nem tem horário de almoço, trabalha sábado. Então, é uma rotina muito grande que a gente tem, né? Muita coisa que a gente tem para fazer. E muitas vezes a gente não consegue observar o nosso negócio, a gente não consegue perceber o que está errado no nosso negócio, a gente não consegue perceber o que a gente pode fazer para melhorar. E às vezes são situações ali tão simples que a gente pode corrigir e que a gente não tem tempo de perceber. E aí, uma oportunidade de aulas como essas que a gente vai fazer são oportunidades de vocês conseguirem enxergar algumas coisas que ali na correria do dia a dia a gente acaba não tendo tempo de observar. Então, ideias vão surgir, tá? Vão surgir muitas ideias que vocês vão poder colocar em prática. Então, é importante vocês estarem sentadinhas, concentradinhas, prestando atenção na aula, fazendo uma coisa de cada vez, né? Então, para vocês conseguirem absorver o máximo, né? E estar realmente presente nesse momento, né? Então, a gente precisa começar a ter mais presença mesmo, né? No que a gente faz, a gente precisa sair do automático. Enquanto a gente não sair do automático, a gente não vai conseguir alcançar o sucesso. Porque se existe uma coisa que o nosso tratamento, ele não é automático, né? Então, não existe receita de bolo, não existe nenhuma cliente igual a outra. Então, a gente precisa começar a treinar essa presença, né? Estar presente no presente, a gente precisa começar a treinar isso para a gente conseguir aplicar isso em todas as situações da nossa vida, principalmente no atendimento. Então, a primeira dica aí que eu já vou deixar para vocês, né, para ter uma clínica de sucesso é estar presente no atendimento. Então, é uma coisa que no momento da sessão você precisa estar 100% com a sua atenção voltada para aquela paciente. Por quê? Se você não estiver presente ali durante aquela sessão, você vai deixar passar desapercebido muitas coisas que seriam fundamentais para garantir o sucesso daquele atendimento. E uma das coisas é o quê? Perceber quando a cliente está com a expectativa alta, perceber quando a cliente está insatisfeita. Então, se a gente está presente ali, se a gente está naquele momento 100% da nossa atenção voltada para aquela paciente, a gente vai conseguir sucesso, porque a gente vai perceber o que a cliente não fala. Tá? Então, esse é o primeiro grande segredo, a gente perceber o que a cliente não fala. Tá? Porque muitas vezes a cliente parou de fazer o tratamento. Por que ela parou? A gente não sabe. E a gente precisa saber. Tá? Então, essa já é a primeira dica. Já anotem aí. Já comecem a observar o que vocês podem fazer para conseguir essa presença, né? E
Vamos agora falar, né? Eu falei que eu vou dar alguns segredos para ter o sucesso na área da estética. Mas o que é o sucesso? Né? Então, vamos falar de uma maneira muito simples, muito objetiva, né? Bem simplificado mesmo. O que é o sucesso numa clínica de estética? É a gente ter pacientes satisfeitas, a gente ter uma agenda lotada e a gente conseguir cobrar um preço justo. Basicamente, não é isso? Não é bem simples, mas basicamente é isso. E eu vejo, né, muitas profissionais preocupadas em lotar a agenda. E o que eu vou falar agora para vocês, vocês vão achar que eu tô maluquinha da Silva. Mas não se preocupem em lotar a agenda. Imagina que vocês têm uma escada para percorrer, tá? Vocês têm uma escada para subir. Lotar a agenda é o último degrau. Conquistar mais clientes é o último degrau. Por quê? Antes de vocês conquistarem mais clientes, antes de vocês lotarem a agenda, vocês precisam ter uma clínica, né? Ou quem faz atendimento domiciliar, enfim, vocês precisam ter uma estrutura de atendimento preparada. Tá? Então, vocês precisam ter muita noção de administração, muita noção sobre os custos, muita noção de organização de agenda. Vocês precisam ter muita segurança, tá? Vocês precisam ter bastante conhecimento básico. Então, antes de lotar a agenda, tudo isso precisa acontecer. Então, é importante vocês se prepararem. Quem agora está vivendo um momento que está com a agenda vazia, que precisa lotar a agenda, não se preocupem com isso. Tá? Aproveitem o momento para vocês se estruturarem. Para vocês conseguirem enxergar o negócio de vocês. Para vocês fazerem um balanço, de repente, de qual é o tratamento mais rentável que vocês têm na clínica. Qual é, de repente, um aparelho, um tratamento que você quer investir. Então, aproveite esse momento para criar estratégias, para se estruturarem, para conseguir receber os clientes que vão vir. Porque nós somos sozinhas. A gente tem uma capacidade de pessoas que a gente pode atender. Se a gente se preocupa muito em atrair muitos clientes, o que acontece? A gente não consegue dar a atenção necessária para cada um desses clientes novos. E aí, a gente não dando a atenção necessária, não estando presente ali, naquele momento de avaliação com aquele cliente, o que vai acontecer? Às vezes, a gente vai passar uma imagem que não é verdadeira. Às vezes, a gente vai ser relapso em alguma situação. Tá? Quem nunca ficou perdidinho assim quando de repente numa semana coincidiu de vir vários clientes novos, né? Ou quando a gente trabalha com locação de aparelho, que é várias pessoas no mesmo dia. Então dá uma atrapalhada na nossa cabeça. A gente tem uma cabeça já condicionadinha, né? Para atendimento, pausinha. E aí, quando tem muita gente nova de uma vez só, dá uma bagunçada na nossa cabeça. Então, é importante a gente ter uma estruturação.
né? Quando a gente receber o paciente, a gente estar preparada para receber esse paciente. Né? A gente não está ali corrida, não está fazendo as coisas com pressa, a gente realmente estar pronta para conseguir estar presente naquela sessão. Tá? E a gente vai falar sobre isso, né? Sobre como conquistar clientes, técnicas de fidelização. A gente vai falar muito sobre isso. E eu sempre bato na tecla. Invistam nos clientes que já frequentaram a clínica de vocês. Trabalhem para resgatar clientes, não para conquistar novos. Tá? Mas eu vou fazer uma aulinha só sobre isso, tá? E como que a gente vai conseguir lotar a agenda? É uma coisa que vai acontecer a longo prazo. Sempre quando alguma coisa é rápido demais, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Porque é uma construção, é passo a passo, degrauzinho por degrauzinho. Nada vai acontecer de maneira muito rápida, tá? E aí, como a gente vai conseguir lotar a agenda? A gente vai conseguir lotar a agenda conseguindo fidelizar os clientes. E quando a gente consegue fidelizar os clientes, a gente vai observar que a gente não precisa de muitos clientes para lotar a agenda. Por quê? Porque a gente tem uma variedade muito grande de tratamentos que a gente oferece. Então, a gente oferece tratamento facial, a gente oferece tratamento corporal, a gente oferece tratamento capilar, né? A gente oferece tratamento de estética íntima, que agora eu estou fazendo isso, depois vou contar para vocês, adorei. Tá? Então, a gente oferece muita coisa para os nossos pacientes. Então, uma paciente, né? Vou dar o exemplo atendi minha primeira paciente de estética íntima semana passada, paciente oficial. Então, assim, ó, uma paciente de estética íntima, por exemplo, o que eu já posso oferecer para ela? Eu já posso oferecer a depilação com cera, que eu tenho a Gabi lá na clínica que faz, e eu já posso oferecer a depilação a laser. E aí eu já estou fazendo um tratamento de flacidez de pele ali nos grandes lábios. Ela já vai comentar comigo ali na sessão que ela também tem flacidez no abdômen, por exemplo. Então, tipo, uma paciente, eu já tenho mais 3 serviços para oferecer para ela. Vocês conseguem perceber? Então, a gente fidelizando a cliente, a gente vai ter aquela sessão que vai ser o carro-chefe, porém, as queixas das clientes vai mudando ao longo do tempo e ela vai mudando os tratamentos que ela vai fazer, mas ela sempre vai estar ali com a gente. Tá? Então, quando a gente consegue ter ali um número 20 pacientes, 20 pacientes, de repente, para uma nutricionista é um número muito pequeno. Tá? Para um osteopata é um número muito pequeno. Agora, para a gente que trabalha na estética, é um número muito grande. É um número que a gente já consegue preencher a agenda. E eu acredito que todo mundo aí já atendeu pelo menos 20 pessoas. Né? Então, dá para resgatar muita cliente aí, eu acredito. Tá? E aí, como que a gente vai conseguir fidelizar a cliente? A gente não focando o nosso trabalho somente no resultado, né? Somente no emagrecimento, somente em resolver 100% um problema. A gente tem que focar o nosso tratamento mostrando o benefício do nosso tratamento. Mostrando
o bem-estar que ela vai ter. Tá mostrando a prevenção, mostrando o quanto ela tá melhorando, né? O que a Raquel falou na live de hoje, não sei quem assistiu, né? Olha o tônus da sua pele, como melhorou, seu intestino está funcionando melhor. Né? Então, aí apontando isso para a cliente, sempre está mostrando para ela os benefícios que ela está tendo com o tratamento. E sempre, sempre sendo honesta com ela. Então, claro que você só vai apontar ali o benefício, a melhora que você realmente observou. E sendo sempre muito honesta no momento de fazer um plano de tratamento, no momento de mudar esse plano de tratamento, no momento de apresentar os resultados para ela. Porque quando você é honesta com uma cliente, mesmo que seja para falar assim para a cliente, eu não vou fazer esse tratamento em você agora, por causa disso, disso e disso. Né? Agora não é o melhor momento para você fazer isso. Ela vai confiar em você. Né? Então você não vai estar perdendo uma cliente. A gente não pode, esse é um outro segredo, tá? A gente não pode ter medo de perder clientes. A gente não pode ficar apegada ao cliente. O cliente, ele tem que ser livre. Ele tem que ficar com a gente porque ele está percebendo o benefício ali. E se o cliente ele não se identificou com o tratamento, a gente não precisa ter medo. Ah, é um paciente de pós-operatório, ele quer que eu faça uma massagem muito forte. Você não vai fazer uma coisa que está errada só para não perder o cliente. Aí, por isso que a gente tem que ter o embasamento teórico, né? Para a gente ter ali uma bagagem para poder explicar para esse cliente, para poder argumentar com esse cliente. Mas se ele não concordar, tudo bem. Tá? Você não vai ferir ali a sua ética, a sua honestidade para poder fazer o que o cliente quer. Claro que em algumas situações a gente precisa ter um joguinho de cintura. Mas esse jogo de cintura nessas ocasiões não vai ferir a nossa honestidade. Tá? Eu estou falando aqui em situações em que a gente seria desonesta se a gente fizesse. Tá? Então, não tenham medo de perder pacientes. Se desapeguem dos pacientes. Né? A gente não pode ter controle sobre os pacientes. Deixa livre. E a gente precisa sempre ser muito verdadeira, né? Ser muito verdadeira, ser muito transparente com o cliente, para ele realmente ter essa confiança na gente. E principalmente, para a gente conseguir tudo isso, a gente tem que ter muita paciência e muita perseverança. Não é fácil e não é rápido. Tá? Sempre quando demora mais, a base é mais sólida. Tá? Então, de repente, se está demorando aí para você, de repente é porque você precisa solidificar mais essa base. E aí você precisa perceber onde você precisa se aprimorar mais. É no atendimento? É na gestão? É no conhecimento técnico? É na avaliação? Né? Onde você precisa aprimorar mais?
tá? E o que a gente precisa para trabalhar com estética? Então, existem algumas habilidades, né, que quem quer trabalhar com estética precisa ter. A estética é uma área que está em muito crescimento, tá? Muito crescimento. A gente vai falar sobre isso também. E quando toda a área que está em crescimento constante, como é o caso da estética, né? A estética está crescendo em meio à pandemia, tá? Nunca se teve tanta cirurgia plástica como agora, né? Tudo que está em constante crescimento atrai muita atenção das pessoas. Então, muitas pessoas vêm para a área da estética. Isso tem o lado positivo e o lado negativo, tá? Qual que é o lado positivo para a gente, né? Se tem mais profissionais na área, esses profissionais, eles estão gerando uma demanda, eles estão despertando o interesse de pessoas. E, às vezes, o interesse da pessoa que eu desperto aqui em Rio Preto, né? Então, eu desperto o interesse de alguém aqui. A pessoa viu a minha postagem sobre alguma coisa. Eu despertei o interesse nela dela buscar um tratamento estético. Só que às vezes ela vai buscar outra profissional, ela não vai buscar a mim. Porque às vezes ela nem é daqui de Rio Preto, né? Então, às vezes ela vai buscar a Lidiane lá em Sebastianópolis. Olha, eu vi uma postagem assim, assim, assim. Então, realmente, será que a minha gordura tem solução? Será que eu vou ter resultado? Né? Então, quanto mais profissionais tem na área, né, mais interesse está sendo despertado. Porém, quando isso é um ponto muito positivo para a gente, tá? Por quê? Porque um outro ponto, só que agora negativo, é que muitas pessoas que não têm o perfil para trabalhar com estética são atraídas para a estética. Tá? E isso acaba denegrindo um pouquinho a estética. Acaba tendo a prostituição de preços, né? São profissionais que às vezes não vão buscar uma qualificação adequada. E são profissionais que visa o dinheiro. Não que a gente não vise o dinheiro, mas o caminho para a gente chegar até o dinheiro é um caminho prazeroso para a gente, porque a gente está numa área que a gente gosta. Agora, quando a pessoa ela já quer o dinheiro, é difícil atravessar o caminho que a gente atravessa ali todo dia, toda hora com as clientes, né? Então, quem está na área da estética precisa ter algumas habilidades. E são essas habilidades que vai fazer a diferença. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Eu treino profissionais e eu tenho pacientes que têm total liberdade comigo, eu tenho pacientes que conhecem, que têm muita percepção. Então, o paciente, ele percebe quando a profissional, ela não tem amor na mão. Quando ela está fazendo de forma mecânica. O paciente percebe quando a profissional não está presente naquela sessão. O paciente percebe quando a profissional não está presente naquela sessão. O paciente percebe. O paciente percebe quando a sua mão não está segura.
né? Então, quando a gente vai fazer uma drenagem, por mais leve que seja a drenagem, a gente tem uma firmeza na mão. A mão precisa ser firme. Precisa ser uma mão de quem tem segurança, de que sabe o que está fazendo. E isso faz diferença para o paciente. Tá? E aí, uma das habilidades que os profissionais precisam ter é essa, né? É essa segurança, é essa confiança, é essa firmeza na mão. É o profissional confiar nele próprio. Por quê? Se o profissional não confia nele, se o profissional não confia na técnica que está sendo utilizada, ele não vai conseguir passar a credibilidade para o cliente. Então, o profissional precisa confiar, precisa acreditar no que ele está fazendo. Quando eu dou os cursos presenciais, eu faço muita questão que todos os alunos recebam um pouquinho da sessão. Eu acho mais importante receber do que fazer. Porque fazer, vocês vão ter o resto da vida ali para fazer e para praticar. Agora, receber, vocês quase não vão ter oportunidades de receber. E eu acho importante a gente saber o quanto é bom receber. Né? Para a gente conseguir valorizar o que a gente está oferecendo para o nosso paciente. Tá? Então, é muito importante isso. Tá? Já combinem aí com as amigas para vocês fazerem trocas de atendimento. Tá? Uma outra coisa muito importante para o profissional, principalmente quando está começando, é disponibilidade. Tá? O profissional ele precisa estar disponível para o paciente. O paciente ele precisa saber que ele tem acesso a você. E principalmente em questão de horários. Quem acha que vai começar a trabalhar na estética, vai começar a trabalhar 8, 9 da manhã e vai parar às 6 da tarde, tá na área errada. Tá? Isso não existe. É ali, ó. Né? Quando eu comecei a trabalhar, sabe que hora que eu trabalhava? Eu atendia às 6 e às 7 da manhã. Depois eu ia atender de novo lá pelo meio-dia. Depois eu ia começar a atender de novo 5 horas da tarde. 5, 6, 7, 8. Né? Quando a gente começa é assim, porque a gente tem que se adequar ao horário dos pacientes. E aí aparece muito paciente que trabalha no horário comercial e que só pode esses horários. Depois, conforme vai passando o tempo, vocês vão percebendo que vai ter uma mudança na clientela de vocês. Então, vocês vão ter clientes com mais disponibilidade de horário, tá? Mas é muito importante a gente ter essa disponibilidade, essa boa vontade e paciência. Uma coisa muito importante que difere muito o profissional também é saber escutar. Principalmente agora, as pessoas elas estão mais carentes ainda de conversa. De conversa não, né? De falar. As pessoas querem falar. E a gente precisa escutar. Só que ali sempre com muita ética, sempre com muito cuidado, né? Sem emitir muitas opiniões, simplesmente deixa a pessoa falar. Tá? Então, quantas clientes que vão até a sessão de vocês e falam que estão indo na terapia? Falam brincando que vai para terapia, né? Porque elas têm essa necessidade e a gente precisa escutar. Só que não é escutar por escutar, tá ali, não tá nem prestando atenção no que a cliente está falando. É realmente, né, estar envolvida ali no que ela está falando, estar concentrada no que você está fazendo e estar concentrada no que a cliente está falando. A gente também não pode ter medo de mudança.
A gente está numa área que está em constante evolução. Cada dia é uma técnica nova, cada dia é um recurso novo. A gente precisa se adaptar a isso. Né? Cada época é uma necessidade que as nossas clientes têm. Sempre a gente tem presença de novo. E a gente não pode se acomodar. Imagine a facilidade que é o WhatsApp na nossa vida hoje. Né? Não é super fácil. A gente, em meia hora, confirma todas as pacientes. Eu não sei se vocês vão lembrar, vocês que são novinhas, como era antigamente, que para você confirmar um horário, você tinha que ligar. Aí a paciente não estava em casa, ou estava ocupado. Aí você ficava o dia inteiro para conseguir falar com uma cliente. Agora não, né? 30 segundos você digitou a mensagem, é só esperar ela responder. Imagina se a gente tivesse tido resistência em aderir ao WhatsApp. Né? E a cliente ia estar lá esperando você ligar para ela. Então, quando eu falo resistência, a gente não pode ter medo da mudança, resistência ao novo, é de tudo, tá? Incluindo rede social, tá? Incluindo tudo isso. E a gente precisa também ter uma capacidade de adaptação. A gente precisa se adaptar a todas as situações. Tá? Agora a gente está passando por um momento que está exigindo que a gente se adapte. A gente precisa se adaptar. A gente não pode simplesmente ficar esperando as clientes voltarem, ficar esperando o decreto de governador, ficar esperando tudo isso passar. Já tem 1 ano que a gente está assim, vocês viram que não vai passar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se adaptar. Quem não estiver se adaptando, vai ter outra profissional que vai estar crescendo, tá? Que vai estar recebendo os clientes de quem não se adaptou, de quem está esperando passar. Por quê? Porque os clientes não estão esperando passar. Os clientes estão buscando tratamento. Os clientes estão buscando tratamento e a profissional está lá, de braço cruzado, esperando acabar, e um monte de cliente batendo na porta dela e ela não está conseguindo perceber que tem esse monte de cliente batendo na porta, porque ela está tão envolvida, né, com aquelas pessoas pessimistas, com aquelas pessoas que só reclamam, que ela não consegue perceber o monte de cliente otimista que tem chegando para ela. Tá? Então, a gente precisa enxergar tudo. A gente não pode ficar só envolvida. A gente sempre tem, todo mundo tem, aquelas clientes que são clientes que sugam toda a nossa energia. Não tem? Todo mundo tem. E essa cliente, ela consegue contaminar tanto a gente, né? Ela envolve tanto a gente que ela fecha os nossos olhos para todas as possibilidades que tem. E essa cliente reclama tanto que a gente acredita na reclamação dela. A gente não pode se deixar envolver por isso. Tá? Isso também é uma coisa que a gente trabalha com toque. Né? Então, a gente se envolve muito, de forma muito intensa, com a energia das pessoas. E a gente precisa se proteger muito em relação a isso. Tá? Quem nunca atendeu ali 12 pacientes, 10 pacientes e saiu ótima da clínica? E às vezes atendeu 2, 3 pacientes e saiu péssima.
né? Quem nunca teve uma cliente que falou assim, eu quero tal horário, e você não tinha esse horário para ela? Todas as suas clientes do dia desmarcaram, né? Quem nunca teve uma semana que teve um monte de desmarque naquela semana sem explicação nenhuma? Como estava a sua energia naquela semana? Como estava a sua energia naquele dia? Tá? Então, isso influencia diretamente a nossa agenda, influencia diretamente o nosso negócio. E uma outra coisa que a gente precisa é gostar de estudar. Porque com todas essas mudanças que tem, com todas essas inovações, com essa área super dinâmica que a gente escolheu, o que mais tem é novidade. Porém, sempre tem novidades com apelo comercial muito grande. Então, de novo, a gente precisa ter uma base muito sólida, uma base muito forte, para a gente conseguir ter critérios, ter condições de avaliar o que vai ser um bom investimento e o que não vai ser um bom investimento. O que vai trazer retorno para a gente e o que a gente só vai estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Porque é uma área totalmente comercial. Se é uma área que está crescendo, está atraindo muita gente para essa área, não está atraindo só profissional, está atraindo investidor, está atraindo empresas, está atraindo tudo. Então, cada dia mais é coisa surgindo. Algumas coisas excelentes, outras nem tanto. Algumas coisas são excelentes para mim, só que já não fazem sentido, já não encaixa no negócio de vocês. Outras coisas para vocês vai ser transformador, para mim já não vai ser interessante. Então, por isso que a gente precisa conhecer bem o nosso negócio, o nosso objetivo, o nosso propósito, os nossos clientes, para a gente saber qual é o investimento que a gente precisa fazer. Qual é o investimento que vai trazer o retorno? E uma coisa que eu já quero deixar claro para vocês também. Para ter sucesso na estética, não precisa investir muito. Eu vejo muita gente falando assim, não vou trabalhar com estética porque precisa ter aparelhos caros. Não precisa. Tá? Tendo as mãos, já dá para vocês fazerem muitas coisas. Lembra que eu falei que a infinidade de técnicas que a gente tem para trabalhar é muito grande? Tá? Então, a gente não precisa de grandes investimentos. E aí, quando você quiser levar alguma coisinha a mais, tem a opção de locação, né? E aí você consegue ganhar um dinheirinho a mais sem precisar investir. E uma coisa, uma dica, né, que eu dou, que também é um dos segredos, é a gente ter cautela com os investimentos. Tá? Porque, de novo, a gente tem uma capacidade limitada de atender as pessoas. A gente já tem muitos recursos que a gente faz. Então, às vezes, você adquire ali um equipamento e você não tem horário disponível para aproveitar aquele equipamento. E aí você fica com um investimento ali de, nem que for R$2.000, tá? Você fica com um investimento ali de R$2.000 parado. Por quê? Porque você não tem tempo de usar aquele recurso. Tá? Então, precisa ter muito cuidado.
e precisa estruturar muito bem a agenda, estruturar muito bem a clínica, para você conseguir aproveitar o máximo aquele investimento que você fez. Tá? E aí, quando a gente fala, né, que a gente tem uma variedade muito grande de recursos, de tratamentos que a gente faz, isso é um ponto positivo, porque isso faz com que a gente lota a nossa agenda muito fácil, porém, também é um ponto negativo, porque às vezes a gente se perde. E a gente fica ali sempre querendo oferecer novidade, sempre refém da estética comercial, sempre comprando coisas novas, sempre querendo técnicas novas, e aí a gente fica com um arsenal de técnicas que a gente não consegue colocar na prática. E aí a gente investe super caro em cursos, ou em aparelhos, ou em produtos, e a gente não consegue ter o retorno daquele investimento que a gente fez. Tá? Então a gente também tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Um exemplo muito simples, que é o que eu sempre falo em consultoria, né? Eu sempre pergunto: quantas sessões de massagem você faz no mês, né? Quantos atendimentos de massagem, de drenagem, enfim. Quantas limpezas de pele você faz no mês? O que começa a acontecer? O profissional, ele lota tanto a agenda dele com massagem, né? E aí ele não tem horário para fazer os outros procedimentos que não são semanais. Porém, são procedimentos que às vezes vai ser mais rentável. Tá? Então, às vezes não vai ter horário para fazer uma limpeza de pele, para fazer um peeling de diamante, para fazer uma depilação que seja. E muitas vezes, se você for colocar ali na ponta do lápis, se você for analisar o seu negócio mesmo, às vezes uma limpeza de pele, ela representa muito no seu faturamento. Né? Por quê? Porque ela vai custar ali 2, 3 vezes mais do que a massagem. Porém, você não tem espaço na sua agenda para ela. Então, a primeira orientação que eu dou para quem já está lotando a agenda é separar um dia ou separar alguns horários durante a semana para deixar disponível para fazer atendimentos que não são semanais. Tá? Então, eu acho muito importante a gente ter essa organização na agenda. Organizar a agenda para ter tempo de fazer procedimentos que são mais rentáveis, porém que não são semanais. Então, às vezes, uma sessão de radiofrequência que você faz por mês equivale a 4 massagens. Então, às vezes, é interessante você deixar ali um horário disponível para a radiofrequência, ao invés de você colocar 4 massagens no mês. Né? Então, essa é uma dica também importante para você conseguir aproveitar a variedade de recursos que você tem. Então você trabalha com aparelho alugado, por exemplo. Então, sempre a última sexta-feira do mês eu tenho um aparelho alugado. Então, sempre sexta-feira vai ser o dia do aparelho alugado. Porque você não mexe tanto na sua agenda, você consegue otimizar a sua agenda. E aí, na semana que você não tem um aparelho alugado, é o dia que você vai deixar disponível para fazer limpeza de pele, para agendar os outros procedimentos. Faz sentido isso para vocês? Ter essa organização na agenda? Né? Vocês vão ver que é uma mudança muito pequena que já vai fazer bastante diferença no faturamento de vocês.
Uma outra coisa, né, uma outra dificuldade que a gente tem, e quando existe, os holofotes estão para a área da estética, isso começa a acontecer, que é a competitividade de preço. Então, as pessoas começam a prostituir. E uma coisa que tem que ficar claro, que eu sempre falo para vocês, não adianta vocês compararem a realidade de vocês com realidades de clínicas de franquia de estética. Não é a mesma coisa. E vocês precisam mostrar isso para os clientes também. Tá? Então, não adianta vocês ficarem frustradas, vocês ficarem desanimadas, porque na clínica tal o preço tá X e é muito barato. É estratégia da clínica. E é uma estratégia que não cabe no nosso negócio, que é pequeno. E a cliente da franquia não é o mesmo perfil de clientes nossos. É diferente. A cliente que busca a gente, ela busca o tratamento mais individualizado, o tratamento mais personalizado, uma atenção mais direcionada. Então, não é a mesma cliente. Não é o mesmo perfil de cliente. E aí a gente precisa manter o nosso preço. A gente não pode entrar nessa briga de preços. Porque a gente tem uma qualidade, para a gente manter a qualidade, a gente precisa manter o preço. Tá? A outra dificuldade é o alto investimento sem o retorno financeiro. Que é o que a gente já comentou, né? De ter muita oferta de produtos, muita ofertas de aparelhos, muita ofertas de cursos, a gente não saber o que comprar e às vezes a gente fazer investimento e não ter o retorno. E aí, o alto investimento, desde que você não tenha retorno, qualquer investimento é alto. Então, às vezes, um aparelho de 150 mil, por exemplo, uma criofrequência, pode te dar mais retorno, você pode usar mais a criofrequência de 150 mil do que uma corrente russa de 2 mil. Qual que está te dando mais retorno? O de 150 mil. Porque você está usando. Então, sempre que a gente faz um investimento e não usa, é um investimento que não está dando retorno. Precisa usar. Porque você precisa ter o retorno daquele investimento que você fez. E o outro erro, que é um dos principais, não ter o planejamento financeiro. Então, é muito comum que nossa conta pessoal é junto com a conta da nossa clínica, nem tem conta da clínica, é tudo junto na nossa pessoal. A gente nem sabe quanto a gente ganha, né? A gente recebe dinheiro todo dia, toda semana a gente recebe dinheiro, e aí a gente começa a gastar o dinheiro. O famoso pacote é um problema sério, tá? A pessoa que faz pacote, vende ali 10 sessões, precisa ter um controle financeiro, um planejamento financeiro muito maior do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque a conta é mensal e esse pacote vai durar 3 meses. Esse pacote que você vendeu hoje vai durar 3 meses, então você vai ficar 3 meses sem receber. E esse é um problema que eu vejo muito na maioria das profissionais, né? Não ter esse planejamento. Achar que todo o dinheiro que está entrando está sendo lucro. E não é. Então, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão fazer uma lista de todos os tratamentos que vocês fazem. Quantas sessões desses tratamentos vocês fazem por mês?
tá? Então, listem todos os tratamentos que vocês fazem, quantas sessões de cada um deles vocês fazem por mês. Vocês podem usar como referência o mês anterior. E aí, listem também todos os aparelhos que vocês têm. E quantas sessões vocês fazem por mês desses aparelhos? Corrente russa, vácuo, alta frequência, tá? Todos os aparelhos. E aí vocês vão pensar em estratégias para aproveitar melhor esses recursos que vocês têm. Viram como é fácil? Vou deixar essa tarefinha para vocês. E aí, na segunda-feira que vem, antes da gente começar a aula, a gente discute um pouquinho sobre essa tarefinha que vocês fizeram. Combinado?